Beleza. Vamos começar então a aula 3 de controle ótimo. Hoje vamos ver um funcional que depende das derivadas de maior ordem que 1 e as condições suficientes do extremo do funcional. Okay? Esses dois tópicos. Vamos lá. Certo? Vamos ter um funcional que depende das derivadas de ordem maior que 1. Analisaremos então o extremo do funcional, certo? Como a gente tínhamos visto. Só que tínhamos visto que x, y de x, y de x, certo? Agora vamos ter yn linha de x d de x. Vamos a ter condições de contorno ou condições de fronteira iniciais, certo? Para cada uma das n-1 derivadas. E condições finais de fronteira, certo? Da integral, que a gente vê para todas as funções y linhas. Bom, suponhamos que o funcional alcança seu extremo nesta curva, y igual a y de x, derivável duas n vezes, certo? Seja então y igual a y barra, curva de comparação. E vamos comparar, considerando então uma família monoparamétrica de curvas. Vamos y de x alfa igual a yx mais alfa, certo? Da diferença entre a curva y barra e a extremizante, certo? Ou seja, vamos ter esta função y de x mais alfa variação de y. Certo? Se considerarmos o valor do funcional somente nas curvas desta família, então o funcional transforma-se em uma função do parâmetro alfa. Certo? Esta função alcança seu extremo para alfa igual a 0. Portanto, se a gente deriva esse funcional v com argumento yx alfa em relação à derivada de alfa e avaliamos isso em alfa igual a 0, certo? Esta derivada chama-se variação do funcional, que a gente já tínhamos visto, certo? Em aulas passadas. E se designa por delta de v, que seria a variação desse funcional. E esse delta de v vai ser a derivada em relação a x de todo esse funcional de dx com alfa igual a 0. Que se a gente introduzimos esta derivada em relação a x de cada um dos argumentos de f, a gente vai obter f y delta de y mais f y linha delta de y linha e assim sucessivamente vezes d dx. Então a gente vamos a pegar os elementos, estes dois primeiros elementos, certo? Okay. Estes dois especificamente, que a gente quer expressar estas variações de y linha, duas linhas, etc., em função da variação de y, certo? Delta de y. Integrando por partes uma vez o segundo membro, certo? Este segundo membro, a gente tem essa expressão. Aqui já está em função de delta, variação de y, certo? E aqui também. Portanto, agora integramos por partes duas vezes o terceiro membro, este terceiro membro. E novamente aqui a gente vamos obter a variação de y linha
Aqui a gente temos a variação de delta de y, a variação de y, certo? Mais variação de este termo, toda essa expressão, e o que ressalta o delta de y. E assim por diante. Então a gente vamos obter, finalmente integramos por partes as n vezes o último membro, este último membro, e a gente vai obter essa representação. E ao final vamos a ter variação de y, de x e toda esta função. Tomando em conta as condições de fronteira, certo? Iniciais e finais, e as variações, supondo que variação de y igual a zero, variação de y linha, e assim sucessivamente todos iguais a zero, para as condições de fronteira, condições iniciais e finais, obtemos por último então esta representação, certo? Que vem se determinando a partir daqui. F de y, delta de y, f de y, delta de y, menos delta de x, derivada em relação a x de f y línea, más, e assim sucessivamente, delta y de x igual a zero. Para funções delta de y arbitrárias, a expressão entre parênteses é uma função contínua de x. Então, de acordo com o lema fundamental, o primeiro fator é identicamente nulo. Ou seja, para qualquer valor de delta de y, e para que isto seja igual a zero, necessariamente toda esta expressão entre parênteses tem que ser nulo. Okay? Desse modo, a função y de x, que extremiza o funcional, deve ser a solução da equação dada por esta expressão. Esta equação diferencial de ordem 2n chama-se equação de Euler-Poisson. E suas curvas integrais desta equação denominam-se extremais do problema variacional considerável. A solução desta equação contém duas n constantes arbitrárias que podem ser determinadas a partir das duas n condições de fronteira, certo? Ou seja, temos que conhecer as condições de fronteira iniciais e as condições de fronteira finais para podermos resolver de maneira única esse sistema de 2n condições. Okay? É o mesmo procedimento, já que a gente vê o lema fundamental do... Pergunta, qual é o lema fundamental do cálculo variacional? Amanda, Antônio, Ettore, Gabriel, Guilherme, Leonardo, Luana, Niceli, Pedro, Quemuel, Rafael Duarte, Victor, Nakano e Vitor. Qual é o lema fundamental do cálculo variacional? Alguém lembra? Alguma entidade que ainda esteja por aí? Valendo 0,01 ponto. Alguém lembra? Na nota final.
Ninguém? Quase, Vitor. Certo? O lema fundamental, certo? É no qual a variacional é de um funcional é nulo. O que me lembra isso a um extremal, seja ele mínimo máximo. Certo? E agora, nós tínhamos visto até este segundo termo só, certo? Que seria então, essa é a famosa equação de Euler. Okay? Então, agora foi estendida essa equação de Euler, que simplesmente incluía meu funcional até a primeira derivada, a y', certo? Agora temos y n', derivada enésima de y, certo? Beleza. Vamos lá. A ver. Tinho. Vamos. Resolver. O exercício. Perdão. Então, vamos aqui. Vamos ver o que temos. Pegar os dados desse exemplo. Exemplo, encontre o extremão do funcional by de x igual a integral de 0 a 1 mais y, duas linhas de x dx. Tanto com condições iniciais y é 0 igual a 0, y' em 0 igual a 1, y em 1 igual a 1, y' em 1 igual a 1. Certo? Beleza. E agora temos que determinar. Professor, ainda está no slide a apresentação. Opa, desculpa aí. Obrigado. Agora sim. Certo, então temos que resolver essa nossa equação, determinar o funcional, determinar o extremão, certo? O lagrangiano também, dessa expressão, certo? Temos que utilizar a equação de Euler-Poisson, na qual neste caso temos até a segunda derivada, então temos que utilizar f de y menos
Bien, pues, no consigo. Espere. Ujú. Após, após algumas falhas técnicas, hum, beleza. Então, para determinar o extremizante, caramba, deixa eu ver aqui. Tá. F, Y linha, mais duas vezes. Professor, você suspendeu a apresentação aqui. Foi? Conseguiu? Beleza. Vamos lá. Beleza. Temos que usar então essa equação de Euler. Equação F, Y, duas linhas, igual a zero. Certo? Sendo que F para nós, para este exemplo, é 1 mais y, duas linhas ao quadrado. Então, se a gente deriva o primeiro termo, vai ser igual a zero. Temos o segundo termo igual a zero. Então, derivada em relação a x de f y' é igual a zero. Ok? Agora, derivada f, y, duas linhas é igual a 2y, duas linhas. Então, a segunda derivada de f, y, duas linhas em relação a x vai ser igual a duas vezes y, quatro linhas. Certo? Sim. Então, de essa maneira, temos que duas vezes y, quatro linhas igual a zero. Então, y, quatro linhas igual a zero.
Ok? Então, qual seria então a minha solução geral? Qual seria a forma de y igual a quê? De equações diferenciais ordinárias. Alguém tem alguma resposta? Uma solução, na solução para esta expressão, ou para esta equação diferencial, seria a seguinte: C1x cubo mais C2x quadrado mais C1x mais 0. Ou 2, perdão, 3. Estou fazendo as coisas ao contrário. 4. Certo? Ok? Nas condições de fronteira temos que y em 0 igual a isto é 0 mais 0 mais 0 mais C4 e isto é igual a 0. Então temos que C4 igual a 0. Ok? Agora aqui, lente, aplicamos a segunda condição de fronteira é igual a 1 mais C1 mais C2, não, perdão, esse é igual a C1 mais C2 mais C3. C4 é 0, tá? Então temos essa primeira equação. Se eu derivo, eu vou ter 3C1 x quadrado mais 2C2 x mais C3. Então, y em 0 é igual a 1, é igual a 0 mais 0 mais C3. Então, de aqui a gente temos que C3 é 1. Segunda equação, certo? E y em 1, que também é 1, é igual a 3C1 mais 2C2 mais 1, certo? 1 de C3. Então, de aqui, temos que C3, C1, 3 vezes C1 mais 2 vezes C2 é igual a 0. Certo? Vamos novamente.
Este sería 1. Aquí tenemos 2. Y aquí tenemos 3. Ahora 2 en 1. Com 2 em 1 a gente temos C1 mais C2 igual a 0. 4. E de 4 em 3 temos que C1 é igual a 0 e C2 é igual a 0. Portanto, minha solução y igual a x, certo? Vai ser o extremão extremo do extremão por ser atingido em figura y. Então, agora, neste caso, o extremal do funcional pode ser atingido, então, para quando y igual a x, que é o caso que a gente estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo todas essas opções, certo? De funcionais. Nosso caso, vamos ter, neste caso, se y for a posição, alguma coisa do estilo, então a segunda derivada seria a minha aceleração. Certo? Okay? Considerando, obviamente, que x seja o tempo. Então, aqui eu queria mais ou menos minimizar minha aceleração, 1 mais minha aceleração seja o mínimo. E isso vai ser atingido quando minha aceleração seja igual a t. Certo? Ou a esta aceleração, não, quando meu deslocamento y de t seja igual a t. Okay? Aqui, cadê vocês? Aqui. Certo? Aqui estou vendo que y tem que ser igual a x. Certo? Eu defino x como sendo meu tempo, então minha y, que seria a minha posição do meu motor, tem que ser igual a t. Então, só nesse caso que eu vou maximizar este funcional. Então, não é simplesmente para encher o saco do aluno que a gente tem que aprender tudo isto. Beleza? Vamos lá, segundo exemplo, é encontrar o extremal do funcional, certo? Desta expressão, que satisfaz as condições y0 em 1, y' em 0 é 0, y em π meios é 0, y' em π meios menos 1. Certo? Deixa copiar isso. Então, tenho meu outro exemplo.
Deixa copiar o vy de x igual a integral de 0 a pi meio de y, duas linhas ao quadrado menos y ao quadrado mais x ao quadrado de dx. Y en 0, y en pi meios igual a 0, y línea 0, 0 y y línea en pi meios igual a menos 1. Certo. Vamos lá então. Vamos ver uma solução. Então tenho que usar a equação de Euler-Poisson. Nós vimos que até aqui tem a equação de Euler, certo? E agora aqui já vem o termo com as derivadas maiores que 1. E isso tem que ser 0. Agora, sei que meu f é igual a y, duas linhas ao quadrado, menos y quadrado, mais x quadrado. Assim, f de y é igual a menos 2y, perdão. Fy' é igual a 0. Então, a sua derivada em relação a x, y' é 0. Então, aqui temos que y, duas linhas, é igual a 0. A 0 não. Olha, 2 vezes y. Então, temos que barra em x de f igual a 2 vezes y, 4 linhas. Então, temos que menos 2y menos 0 más 2y, 4 linhas é igual a 0. O que nos leva à seguinte equação: menos y igual a 0. No, neste caso, a gente já vimos que esta e temos, então aqui vamos ter uma equação característica da quarta menos 1 é igual a 0. Então eu vou ter que k vai ser igual a mais menos 1 e k vai ser igual a mais menos i. Então temos duas raízes reais diferentes e duas raízes complexas conjugadas, certo? Como a gente já tínhamos visto.
Então, agora, minha solução correspondente às raízes reais e distintas é esta. E devido às complexas, mais C4 também X. Certo? Então, aqui vamos utilizar as condições de fronteira iniciais e finais. Condições de fronteira. Temos que y0 é igual a C1 mais C2 mais C3, mais 0 é igual a 1. Y pi meio igual a C1 elevado a pi meio mais C2 elevado a menos pi meio mais 0 mais C4 igual a 0. Agora derivamos y uma vez, vamos ter C1 elevado a x menos C2 elevado a menos x menos C3 seno de x aqui então temos menos seno de x, aqui então mais C4 cosseno de x. E nas condições de fronteira inicial, tenho que C1 menos C2 menos 0 mais C4 é igual a 0. E pi meios, y' pi meio, C1 é igual a pi meio menos C2 elevado a menos pi meio menos C3 mais 0 igual a menos 1. Então podemos resolver este sistema da forma matricial, na qual temos o seguinte: 1, 1, 1, 0 elevado a pi meios elevado a menos pi meio 0, 1, 1 menos 1, 0, 1 e elevado a pi meio menos elevado a menos pi meio menos 1, 0, vezes C1, C2, C3, C4 igual a 1, 0, 0, menos 1. Certo? A gente obtemos o seguinte, que C1 é igual a C2 que é igual a C4 igual a 0 e C3 é igual a 1. Portanto, dessa solução temos que y é igual a cosseno de x.
Esse então é meu extremão para essa funcional. Certo? Errado? Dúvidas? Beleza. Vamos indo. Encontre o extremão do funcional, certo? Isto é menos L desde integral de menos L a L. Deste funcional, onde mu e rho são constantes, que satisfaz, o extremado que satisfaz as condições de fronteira, y em menos L igual a zero, y' em L igual a zero, yL em zero, certo? Condições de fronteiras. Okay? Alguma dúvida até aqui? É mesmo? Tá diferente em que? Ah, tá. Beleza, deixa consertar isso. Tá. Eu consegui substituir, ok?
esse mi e esse rho vão ser constantes. Aí vocês beleza. Eu já substituí este arquivo que está lá, este daqui, que satisfazem as condições de fronteira. Este é um exemplo para vocês. Para vocês desenvolverem. Além das listas. Certo? Dúvidas? Oi? Sim. Rafael? Sem dúvidas, professor. Tá. Então, está disponível para você. Esse aqui, então, coloca junto com a lista 1. Isso, com a listão. Tá? Para vocês desenvolverem. Ok. Vamos lá. Então, bom, passei. Estou aqui. Aqui então, agora temos com mais de uma variável, mais de uma função, certo? Da forma em agora temos y e z. Estou verificando. Okay. Variando então somente y e considerando z fixa, podemos encontrar as funções y e z que devem satisfazer a equação de Euler-Poisson. Okay. Então, considerando variando y, z fixo, constante, aplicamos esta ecuación de Euler-Poisson. Variando z, considerando y fixa, aplicamos esta otra ecuación de Euler-Poisson. E como fizemos nos casos nos quais tínhamos y e z em suas e com suas primeiras derivadas, né? Okay. Dessa maneira, as funções c e y de x devem satisfazer o sistema de duas equações. E o funcional, dado dessa maneira, e a equação de Poisson tem essa forma. Neste caso, y vamos a ter desde i igual a 1 até m, diferentes m equações diferentes, m funções diferentes, não? E a equação de Poisson para cada uma dessas equações, y, y. Vamos então com as condições suficientes do extremo do funcional. Okay? Então, alguns conceitos preliminares. Se diz que uma família monoparamétrica da curva y constitui numa região D do plano x ou y um campo regular e por cada ponto de D passa uma e somente uma curva dessa família. Essas são as definições de Elgost. Diz que uma família monoparamétrica forma um campo central, certo? Em D, se ela constituir um campo regular na região excluindo um certo ponto
x sub 0 y sub 0 común a todas as curvas. Nestas condições, esse ponto será o centro de um feixe de curvas. E o coeficiente angular, P de xy, da tangente à curva da família y, que passa pelo ponto xy, denomina-se inclinação ou declive do campo do ponto. Neste caso, temos esse conjunto de curvas, família de curvas, que passam, não se intersetam entre elas, e temos uma curva que passa. Se tiramos esse ponto da origem, então a gente temos que essa família de curvas monoparamétricas constituirá na região circular, dentro do círculo unitário, um campo regular. Bem, como a gente tínhamos visto aqui. Agora, essa família de parábolas não forma um campo na região do círculo, pois as curvas se cortam e não cobrem a região toda. Certo? Neste caso, se quando temos todas as curvas, família de curvas, dependendo do valor de z, certo? Que vão a cobrir todo este círculo unitário. Agora aqui não. Aqui temos uma curva, se cruza com a outra, certo? Aí já, e além disso, tem curvas, tem regiões nas quais não vai ser possível que cobrir toda essa área. Agora, as curvas da família, esta família que passa pela origem, certo? Construirão um campo central na região x maior que 0. Certo? Se a gente vê, temos várias inclinações, podemos cobrir a região de x maior que 0 sem se intersetar. Todo mundo se corta na origem, mas o restante dos pontos não se cruzam. Aqui, aqui. Então vamos a considerar esse problema variacional elementar como funcional dada por essa equação 1, com as condições de fronteira inicial e final, certo? E denomina-se função de Weierstrass, SE, em função de x, y, p, y', a função definida como a função f, certo? Y, x, y', menos f em x, p. E esse p, como a gente tínhamos definido aqui, é o coeficiente angular, tá? Menos o y, menos esse coeficiente angular, vezes f de p de x de yp, onde p é a inclinação no ponto x do campo extremal do problema 1, 2. Condições suficientes de Weierstrass. Temos a curva C atinge o extremal fraco do funcional 1, se a curva C é um extremal do funcional 1, que satisfaz as condições de fronteira 2. Ou seja, é a solução da equação de Euler para o funcional 1 que satisfaz as condições 2. A curva C, extremal C, pode ser incluída em um campo de extremais. Isso acontece em particular se for satisfeita a condição de Jacobi. E a função de E de Weierstrass conserva seu sinal em todos os pontos y,c, próximos do extremal C, e para valores de y' próximos a P, essa função de inclinação. O funcional B será máximo em C se f é for menor que 1 e mínimo se f for maior ou igual que 0. Okay? Isso é para um extremo fraco. Para um extremo forte,
C um extremão que satisfaz as condições de fronteira 2, certo? O extremo pode ser incluído um campo de extremais. Conserva seu sinal em todos os pontos próximos ao extremão C e para valores quaisquer de y'. Se é menor que 0, você terá um máximo, e se é maior que 0, você terá um mínimo. Certo? Aqui agora, a observação, a condição de Weierstrass é necessária para que exista o extremão no seguinte sentido. Em certos valores de y' ou funcional, a função E tem algum sinal oposto nos pontos do extremão, não se atinge o extremo forte. E isso acontece para qualquer valor de y', tão perto quanto seja a P, também não se atinge o extremo fraco. Condições suficientes de Lagrange. Seja ser uma curva que existe o extremão. Aqui a gente vê que para determinar essa condição de suficiência para o extremo fraco e forte, temos que obter essa equação ou essa função E, que pelo visto não é nada fácil. Então, para isso, temos uma outra condição suficiente de Legendre. Suponha que a derivada parcial f y' da função f é contínua e que o extremão C está incluído um campo de extremais. No extremo C se tem, no extremão C se tem esta condição, na curva C se alcança o mínimo dele. Se no extremão C se tem esta condição, menor que 0, nela se alcança o máximo dele, do funcional. Estas condições se denominan condições reforçadas de Legendre. No caso em que é maior ou igual que 0, em todos os pontos y próximos ao extremão C, e para quaisquer valores de y, se tem o mínimo forte, e no caso de f menor que 0, f y' menor que 0, para esses valores argumentos se tem o máximo forte. Tá? Neste caso, então, com estas condições, podemos definir se nosso extremão é um mínimo ou um máximo, e se ele é débil ou é forte. Tá? Por exemplo, temos condições suficientes para que um ponto estacionário do funcional, tá, com as condições de fronteira, seja um minimante fraco. Minimante fraco. É suficiente que esse arco possa ser incluído em um campo de Lagrangianas, de extremais, com centro nessas condições, e que no ponto desse arco, certo? Y' tio, se cumpra a condição generalizada de Legendre. Ou seja, que seja f y', y'1 maior ou igual que 0, o determinante dessas derivadas parciais, certo? Seja maior que 0, e a determinante desta matriz, dependendo da ordem do meu sistema, neste caso yn, seja maior que 0. Neste caso, então, para verificar se temos um sistema de ordem, aqui temos até a primeira derivada de várias funções, certo? E suas respectivas derivadas.
Ou neste caso, vamos investigar o extremal desse funcional. O extremal pode ser representado como um J ou como um B. Certo? Neste caso vai ser um J. Deixa eu copiar. Y C igual a integral de 0 a 1 de y línea cuadrado más c línea cuadrado de x. Certo? Aquí tenemos y0, en 0 es 0, y en 1 es 1, c en 0 es 0 y c en 1 es igual a 2. Tá? Vamos lá então. Vamos. En este caso, vamos a utilizar la ecuación de Euler, simplesmente. Ou seja, vamos utilizar esta relación, sabiendo que tenemos que f y línea al cuadrado más c línea al cuadrado, tenemos que f en 0, la derivada parcial es 0, f en y línea es igual a 2, y línea, f en z es 0 y f en c línea es igual a 2, c menos 1. Certo? Então temos aqui, utilizando a relação de Euler, menos 0 menos derivada parcial em relação a x de f y línea, ou seja, este número, esta expressão, é igual a menos 2y, duas linhas, igual a 0. Então aqui tenho que y, duas linhas, é igual a 0. E aqui tenho que 0 menos derivada em relação a x de 2c línea é igual a 2c, duas linhas igual a 0. Então tenho que c, duas linhas é igual a 0. Então a solução para esse caso é, você integram e vão determinando as constantes, certo? Ou a solução, neste caso, pode ser também C1 mais C2x, já que x duas linhas é 0, e z igual a C3 mais C4x, já que z duas linhas é 0, certo? Então, utilizando as condições de fronteira esse problema que temos é 0 é igual a 0, que é igual a
C1, certo? Então aqui C1 é 0. Y em 1. Y em 1 é igual a C1 mais C2 é igual a 1. C1 é 0, então C2 é igual a 1. Temos sen 0. Sen 0 é igual a C3 mais 0 é igual a 0. Então C3 é igual a 0. E Z em 1 igual a C3 mais C4 igual a 2. Então C4 igual a 2. Agora temos que determinar se é o máximo e é o mínimo, ou um mínimo. Certo? Então tenho que calcular estas funções, estas derivadas parciais, y igual a 2, f y' c' é igual a 0 e y c' y' é igual a 0 e f c' é igual a 2. Certo? E aqui que temos das condições reforçadas de Legendre. Temos que f y' é igual a 2 maior que 0. E desta determinante dessa matriz, aqui são y', c', f c', y', f c', certo? Esto é igual a 2, 0, 0, 2 e determinante igual a 4 maior que 0. Perdão. Então, o que eu posso falar desse meu extremão, desse meu lagrangiano? Ele que é máximo, mínimo, débil, certo? Máximo ou mínimo? O minimante e o maximante. Segue a mesma ideia que é o máximo de uma função. Certo? Como você verifica que o que você obteve é um máximo ou um mínimo. E a segunda derivada é menor ou maior que 0. Certo? E a mesma ideia aqui. Essa condição de Legendre é maior que 0 nesses dois casos. Então, ele é um mínimo, um minimante, um extremão que minimiza o funcional. Então, portanto, temos um mínimo débil, certo? Porque é maior que 0, certo? E também pode ser um mínimo forte. Não, neste caso não pode ser mínimo forte, certo? Então, ele é maior que 0. No caso de mínimo forte é que ele pode ser maior ou igual que 0.
Ok? Beleza. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. O que temos? Professor, só para saber como ficaria o mínimo forte. Ele seria uma função também e todos os pontos iam ser maior ou igual a zero? Isso. Poderia ser maior ou igual a zero. Tá. Por exemplo, se em vez de igual a 2 fosse igual a x quadrado. Isso. Certo? Beleza. Uhum. Mas esse x também tem que pertencer a curva maximante, né? Não pode ser qualquer x também. Certo? Deixa eu ver aqui. Aqui. Certo? Aqui. Ou seja, calculamos as curvas, certo? Estas duas curvas. Ou seja, ao final y é igual a x e z é igual a 2x. Certo? Agora, se minha derivada, esta y linha, tem essa função, certo? Alguma coisa assim, ele pode ser maior ou igual que zero. É zero quando x é zero. E esse a gente define aqui. Certo? Aqui, acho que aqui. Certo? Então, estamos considerando que x é zero. Então, ele faz parte, está dentro do conjunto solução. Então, quando x igual a zero, ele pode ser um mínimo forte. Certo? Ou minimante forte. Então, ele é... Professor, Sim. se a segunda derivada der igual a zero, A segunda derivada é fyy. isso. E nesse caso, a gente teria que procurar uma outra forma de ver se ele é ou não mínimo ou máximo, certo? Porque normalmente, assim como em funções máximo ou mínimo de uma função, com a derivada você teria, com a segunda derivada você saberia se é mínimo ou máximo, mas de repente é um ponto de inflexão, certo? Então ele não é mínimo nem é máximo, simplesmente é um extremo, mas não um extremão. Okay? Aí a gente teria que ver uma outra maneira de podermos determinar isso. Como neste caso, de legenda, ¿cómo se llama este? O extra. Verificar as condições que esta equação devem satisfazer para que um extremo seja fraco ou para que um extremo seja forte. Tá? Porque daqui diretamente eu não posso ter uma solução ou concluir que meu extremão é um mínimo. Certo? No caso, este de legendre é mais simples de determinar. Certo? Mas se este falhar, como no caso de que fyy seja zero, certo? Ele temos que verificar, provavelmente com este outro método. Então, não é única a minha solução. Okay? E se é zero, a gente vê, é um caso bastante interessante, porque ele tem que ser maior ou igual que zero. Certo? Então, ele não vai ser nem mínimo nem máximo.
pode ser zero sim. No caso é que é maior ou igual que zero. Se ele é zero em todos os pontos x, y próximos ao extremo é C. Para qualquer valor de y línea, você tem um mínimo forte. No caso, para este valor, os argumentos, você tem um máximo forte. Maior ou igual que zero. Certo? Então, neste caso, se ele é zero, ele vai ser um mínimo forte. Mas dice aqui, em todos os pontos x, y próximos ao extremo C. Nosso caso, nosso extremo C é y igual a x e z igual a 2x. Certo? Então, a gente teria que verificar y' é uma constante, você tem extremo que quaisquer valores de y'. Em todos os pontos próximos ao extremo C. Okay. Nesse caso, você teria, se ele for zero, então você teria que... Eu poderia afirmar o seguinte, que ele é um mínimo forte. Tá? Mas para isso, teria que verificar estes pontos nas proximidades desse extremão. Para qualquer valor de y'. É bastante... para nossos casos, então a gente normalmente... Se eu tenho um mínimo débil, eu posso ter um mínimo forte. Tá? Agora, se eu tenho um mínimo forte, não necessariamente vou ter um mínimo débil. Okay? Então, a gente tem que ter bem em conta estas duas afirmações para a gente ver sobre a condição de suficiência do máximo ou do mínimo. Mas com esta afirmação, a gente pode concluir que se isto é f de y é zero, y', então eu posso ter um mínimo forte ou um máximo forte. No nosso caso, um mínimo forte e um máximo forte. Nos casos, os dois estão em zero, né? Então, a gente, como a gente pode ver, nestes dois casos, a gente pode estar em um mínimo ou um máximo. Então, para verificar se é um mínimo ou um máximo forte, teríamos que utilizar esta de Weierstrass, para a gente poder verdadeiramente concluir se ele é um mínimo ou um máximo forte. Okay? São casos bem específicos que a gente tem que poderia discutir, né, neste caso de exemplos, né? Alguma outra dúvida de minimação e problemas variacionais do extremo condicionado? Okay? Esses 4 tópicos que a gente vamos abordar. Princípio de minimação. Proposto, Maupertuis propôs um princípio de minimação que governa os sistemas mecânicos. Segundo ele, a natureza age em algum sentido da maneira perfeita, sem desperdício, minimizando a ação. Leibniz já havia sugerido que vivemos no melhor mundo possível. Maupertuis, entretanto, jamais formulou uma definição precisa para sua ação. Tá? Simplesmente
propôs esse princípio. E a verdade, a natureza trabalha no sentido de minimizar a sua ação. A gente pode observar nos rios, correntes, ou se você derrama água no chão, que a água vai escorrendo para o ponto de mínimo energia potencial. Tá? Para onde é mais baixo, onde o nível tem essa energia potencial menor. Okay? São observações que se tem feito ao longo destes 300, 400 anos, últimos anos. Aqui, em 1788, Lagrange mostrou que os sistemas mecânicos obedecem a uma lei similar à equação de Euler. Certo? Então, a gente vê essa equação. Isto é a equação de Euler, só que com sinal trocado, simplesmente. Então, a equação de Euler-Lagrange, que constitui uma formulação alternativa da segunda lei de Newton, certo? Na lei de Newton, certo? No conceito newtoniano, para calcular as equações que governam o movimento de um corpo, de um sistema, você tem que saber o sentido de ação e reação das forças. Certo? Aqui nesta equação de Euler-Lagrange, não. Você tem que saber entender o conceito de energia cinética e energia potencial. E com essas duas, você, utilizando esta equação 1, você consegue obter a equação governante, equações diferenciais de movimento de um sistema, de um corpo. Então, a função de Lagrange, L, para um corpo que se move no espaço 3D, é definida como a diferença entre energia cinética T e energia potencial V, ou seja, dada por essa equação. O movimento do corpo é expresso em termos de coordenadas generalizadas, Q de J, que se relacionam com as coordenadas cartesianas x, y e z através da equação do tipo x na função de Q, Q1, Q2, Q3 e T, y e z. A dependência temporal dessas relações só existe quando há movimento relativo entre os sistemas de coordenadas. Se ambos sistemas são fixos, então a dependência temporal não existe. Tal dependência temporal não existe. A velocidade generalizada é definida como a derivada de QI, QJ em relação ao tempo. A integral de J, desse funcional, integral de t sub 0 a t sub 1 de t menos v, este funcional de t, ganhou o nome de ação. Então, a natureza funciona de maneira de minimizar essa relação das energias do Lagrangiano. Energia cinética menos energia potencial. Então, o princípio de minimação afirma que entre os movimentos possíveis, ou seja, compatíveis com limitações que um sistema pode realizar, realiza-se um movimento que minimiza o funcional 2. Tá? O princípio pode ser usado para derivar equações de movimento newtoniano, lagrangiano, sistema com dissipação de energia, utiliza energia cinética e potencial, e a função de dissipação de Rayleigh, e hamiltoniano, sistema sem dissipação de energia, utiliza energia cinética e potencial. Okay. Este princípio permanece central na física moderna e na matemática, sendo aplicado para termodinâmica, mecânica dos fluidos, teoria da relatividade, mecânica quântica, teoria das cordas, e um foco da moderna investigação matemática em relação à teoria de Morse. O princípio de Maupertuis e o princípio de Hamilton, que simplificam o princípio de ação estacionária. Ou seja, o sistema
de mínima ação. Esta é uma recomendação da leitura deste material de Martins do ano passado sobre o surgimento do princípio de ação mínima numa visão crítica. Tá? Por exemplo, consideremos um corpo rígido movendo-se num plano, utilizando o princípio de mínima ação, escrever as equações de movimento desse corpo em termos de coordenadas polares sobre a ação de uma força radial. Este tipo de força é chamado de força central. A relação entre as coordenadas é dada por esta relação de coordenadas polares. Temos um comprimento, um vetor, temos um ângulo de inclinação. Então, a coordenadas cartesianas em função das coordenadas polares. Portanto, as projeções de velocidade na direção R e θ são dadas dessa maneira. As coordenadas polares de energia cinética temos a movimento radial e movimento angular. Certo? São energias cinéticas. Um sistema está em movimento. Temos circular, então temos esses dois tipos de componentes de energia cinética. A relação entre a força e sua energia potencial é dada por o gradiente de V, onde, em nosso caso, o gradiente de V é a derivada de V em relação a R e θ. Certo? Sobre o corpo atua uma força na direção R. Portanto, temos que esse V em função dessa energia potencial, certo? É dada pela integral de 0 até R de F dr ddr, tendo esta a relação entre a força e a energia potencial. Sendo R um ponto de referência escolhido arbitrariamente, este definiu zero de energia potencial. Então, a função L, neste caso, está dada por esta energia cinética menos esta energia potencial. Tomando como coordenadas generalizadas R e θ, Q1 igual a R e Q2 igual a θ, temos o seguinte: se a gente vê derivada de t em relação a mr, botão de conservação do momento de energia, tá? Ou seja, se a gente utiliza esta expressão 1, a derivada de L em relação a t, derivada em relação a R, a gente vai obter estas. Então, este vai ser meu lagrangiano, que tenho que derivar em relação a. Cadê você? A t. Primeiro, derivar em relação à coordenada, derivar em relação à velocidade da coordenada e isso em relação a t. Certo? Então, esta energia, este L, perdão, tem que derivar em relação de R e θ. Para R temos este fator. Certo? Por isso que a gente tem estes termos. Para R ponto temos só este termo, aqui já não tem, então vamos ficar simplesmente com estes termos. E para θ é 0 e para θ ponto simplesmente este termo. Por isso que se chega a esta derivada em tempo t é igual a 0. Por isso que mr ao quadrado θ ponto é igual a uma constante. Portanto, a conservação do momento angular do sistema.
considerando as massas. Este é um exemplo, um segundo exemplo, certo? Nos quais, considerando um sistema de pontos com massas dadas dessa maneira e coordenadas sobre as quais atuam as forças F1, cujas projeções são estas, encontramos as equações do movimento do sistema utilizando o princípio de mínima ação. Esta é uma energia cinética em função das velocidades nas três coordenadas. E a energia potencial é dada por V. Certo? Então, o sistema de equações tem a forma dada por essa expressão. T menos V, certo? Vai ser o lagrangiano. E as equações de Euler temos que derivar T em relação a X e X ponto e V em relação a X, certo? E X ponto. E simplesmente vamos obter estas três equações de meu sistema. Então, de onde temos que x e dois pontos igual a f i de x, mi de y e dois pontos a f e y e assim para z. Então, este é simplesmente um caso de um sistema de pontos com massas diferentes, onde esta relação de Lagrange, da equação de Euler, certo? Posso determinar meu modelo. Okay? Aqui também temos um exemplo sobre o pêndulo, tá? Um pêndulo simples. A gente pode resolver esse pêndulo simples utilizando as equações de Lagrangianos, ou Lagrange, certo? Com energia cinética e energia potencial. Ou a gente pode resolver isso utilizando a lei de Newton. E os resultados têm que ser os mesmos. Então, a gente vê a aplicação dessa equação de Euler para determinar a dinâmica ou a equação governante de um sistema mecânico, de um sistema massa-mole amortecedor ou de um sistema mecânico qualquer. Portanto, esse princípio de mínima ação, definido há bastante tempo, utiliza o que é o conceito da mínima, de extremizar um funcional, que neste caso meu funcional seria o lagrangiano, que é a diferença entre energia cinética e energia potencial. Okay? Então, esta é uma outra maneira de podermos obter a dinâmica de um sistema mecânico. Okay? Um conjunto de massas, molas, amortecedores, certo? Que são muito estudados em vibração de sistemas. Então, aqui, simplesmente você vê que simplesmente são quantidades escalares, energia cinética e energia potencial. Bom, certo? Aqui, e no newtoniano, você tem que ter a ideia de utilizar a segunda lei de Newton, certo? Ter em conta o momento de inércia, aceleração angular, certo? Fazer aplicando a segunda lei de Newton, certo? É cega, não é cega, é a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração angular, certo? Tem que ter cuidado com esses sentidos e orientações, certo? Sentidos, principalmente, para podermos chegar a uma equação desta maneira. O que, se a gente utiliza o lagrangiano, simplesmente aplicando diretamente, podemos observar e obter a minha
equação diferencial, a equação que governa o movimento desse sistema oscilatório, desse pêndulo, sem nenhum atrito. Tá? É um pêndulo simples, sem atrito. Então, vocês podem observar a diferença que existe entre esses dois. Okay? Deixo para vocês estudarem mais esses dois, como se obter esse princípio de minimação para este pêndulo simples, entender como se obtém essas energias cinéticas potencial e como eu derivo estas equações do movimento do meu sistema. E isto também como a lei de Newton. Tá? Tenha cuidado com o momento de inércia.